Oi, gente! Para vocês que estão estudando para concurso, para vocês começarem a atuar agora na área criminal, a gente vai falar agora do instituto que é a confissão, está no artigo 197. Então vamos lá, vamos ler ele primeiro, depois a gente explica. O artigo 197 ele diz assim: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, muito importante isso, e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas e estas, a prova e a outra parte de provas, verificando se entre elas existe compatibilidade e concordância. E por que isso? Porque a prova, antigamente, ela era considerada a rainha. Se chegasse alguém lá, perante a autoridade judicial e falasse, fui eu quem fiz isso, pronto. Resolvido o processo, era somente aguardar a sentença, não precisava fazer mais nada. Mas, como vocês sabem, a lei foi alterando devido a algo chamado, que é um termo que não é jurídico, mas que é muito conhecido no meio penal, no meio criminal, que são os laranjas. Então é lógico que existiam e existem até hoje algumas pessoas que vão lá e confessam os crimes que não cometeram. E o que acabava acontecendo, que iam sendo presas pessoas inocentes. Então, ali ele diz que se aferirá por outros critérios adotados. Então, caso alguém vá lá confessar que cometeu um crime, a investigação ela tem que ter outras provas que venham de concordância com o que aquela pessoa está confessando. Somente o que ela falou, isso não vai ter um valor total, não vai ter um valor total jurídico, tá? E outra coisa que ele fala, verificando se entre elas existe compatibilidade e concordância. Então, eles vão investigar e o Jonathan das Couves falou que estava às 22 horas lá e depois fizeram a perícia na vítima e viram que, na verdade, aquela vítima morreu às 21. Ele fala que matou às 22, então isso daí não tem valor. E, além disso, a confissão ela não é única, somente a confissão judicial. Existe a confissão extrajudicial, que é aquela feita no inquérito policial, onde não tem o direito de defesa e contraditório, a pessoa somente vai falar e ela não tem o momento de se defender. E tem a confissão judicial, que é aquela confissão que a gente já conhece, que é perante a autoridade policial, que todos nós já conhecemos. E após o pacote anticrime, existe uma alteração no artigo 28A, que é a confissão ANPP. O que é a ANPP? É um acordo de não persecução penal. Existem alguns requisitos para isso e existe algo até meio esdrúxulo nesse artigo, mas eu vou explicar para vocês. Vamos ver se vocês concordam comigo. A NPP, ela exige alguns dos requisitos. Um deles é de abrir mão. Acabou de cair o negócio aqui, minha cachorra saiu correndo. É de abrir mão do direito de produzir prova contra si mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas na Constituição nós não somos obrigados a produzir provas contra nós mesmos, tá? É um instituto muito usado. Então, a primeira coisa, você tem que abrir mão desse instituto. A segunda coisa é que são crimes até 4 anos. Então, até 4 anos, a gente pode fazer aquele acordo de não persecução penal. Então, você vai até o Ministério Público e você fala, o meu cliente quer fazer um acordo. Para ele fazer esse acordo, tem que ter uma confissão formal e circunstanciada. O que é a confissão formal? Formal perante a autoridade, nesse caso vai ser o Ministério Público. E circunstanciada, o que seria essa confissão circunstanciada? Ele vai ter que dizer como ele cometeu o crime, que horário que ele fez, como foi o modus operandi. Ele tem que confessar tudo.
cada detalhe não pode ser, por isso que é circunstanciado. Não pode dizer, ah, fui lá e matei. Matei como? Ah, matei. Não. Matou como? Entrou que hora? Entrou pela porta? Entrou pela janela? Arrombou? Quebrou? Como que foi que você fez? Por isso, circunstanciado. Mas qual que é o problema? Eu não posso esquecer de falar para vocês do PIC também, tá? Que é a confissão que tem lá no PIC, que agora tem a investigação pelo Ministério Público, que é a investigação criminal. Eu vou já explicar para vocês. Eu ainda tô rindo da minha cachorra e saí assustada. Então vamos voltar lá. Qual que é o problema desse ANPP, Acordo de Não Persecução Penal? Isso não é um direito que você tem, que o réu tem de, eu quero o acordo de não persecução penal. Não, é subjetivo, tá? Totalmente. E, na verdade, o Ministério Público que pode te dar opção. Entretanto, mesmo que você faça esse acordo de não persecução penal, que você vá até lá, faça a confissão formal e circunstanciada, aí vem a parte que eu considero totalmente esdrúxula. Mesmo que você faça tudo isso, o Ministério Público não é obrigado a aceitar. Né? Então a gente acaba gerando um problema, porque a gente fala para o cliente, não, vamos fazer um acordo, né, fazer um ANPP, ele vai lá, confessa tudo, e agora essa confissão? O Ministério Público pode usar contra você? Né? Então, para resolver isso, existe a súmula, até eu vou colar aqui para vocês, acho que é 554, se eu não me engano, tá? Depois eu coloco ali para vocês, é 554, é a súmula que diz que aquela confissão que foi dada de bom grado, ela não tem valor de culpa. Então já é algo que é importante que a gente pode falar para o nosso cliente, ó, não tem valor de culpa, caso eles não aceitem. Por quê? Eu não sei se vocês já sabem, mas a confissão, ela é totalmente retratável. Você pode ir lá falar que cometeu um crime, mas depois você mudou de ideia porque alguém te obrigou a fazer isso, queriam te fazer de laranja, você estava com medo, então ela é retratável, por isso que o STJ decidiu que essa confissão não tem valor. Mas, de qualquer forma, se o MP mesmo assim ainda quiser usar essa confissão, aí a gente vem para essa parte aqui, tá ali a súmula 545, ó, eu colei e eu mesmo esqueci, tá? Mesmo assim, se o MP quiser usar isso, essa confissão tem que ser dado ao réu a atenuante, que está lá no artigo, que é muito usado, 65, inciso 3, tá bom? Do Código Penal. Mas é isso, esses são os dos institutos da confissão, e eu ainda tenho que vir falar para vocês sobre o PIC, tá bom? Até o próximo vídeo.